Vamos lá, gente! Boa noite! De novo aqui, deu problema na primeira vez, mas vai dar certo agora. Vamos lá! Então vamos lá. Hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia, peraí que eu perdi o meu dia 11 de 6 de 2020. E hoje a gente tá pra fazer não, sabe com quem? Com a Daniela Evangelista. Isso mesmo. A Dani é uma das congressistas do nosso congresso Aproximação. Aê, Dani! Deu certo agora, Dani! Amém. Deus é Muito bom. joia! Isso é só pra gente ficar nervoso, não esquenta não, entendeu? A gente orou antes, não orou? Então tem que dar certo. Se não desse certo, é falar, Senhor, ó, a gente tentou e não deu certo. Pronto, acabou. Ok. Deixa eu só falar então, mandar um recado aqui. Gente, muito obrigado pela adesão. Já falei no outro vídeo, mas vou falar de novo, porque agora a gente começou tudo de novo, né? Então, muito obrigado pela adesão de vocês lá no Congresso. A aproximação foi muito joia, né? Escutar os comentários de vocês, né? Ler os comentários de vocês lá na plataforma foi muito joia, muito legal mesmo. A gente pensa numa coisa e aí quando a gente lê, quando a gente vê que funcionou, a gente vê que fala, poxa, Deus nos usou mesmo e foi uma benção, viu, gente? Então hoje a gente vai continuar falando um pouco de congresso, mas agora um pós-congresso. A gente tem pós-acampamento, não é, Dani? A gente tem É isso aí. pós-acampamento, então a gente pode fazer um pós-congresso também, né? Então é Super isso que a gente bem-vindo. queria falar. A gente queria falar um pouco sobre o congresso, ver as expectativas. E a Dani, para quem não sabe, a Dani é da igreja IAV, aquela que pediu uma live, que estava trabalhando com a revista de João, e aí falou, poxa, seria legal conhecer então. Foi ela que pediu. Agora vocês já sabem quem é a dona da arte, entendeu? É ela que é a dona da arte, ela que pediu, junto com todo mundo, claro, um abração lá para a igreja, né, claro, e ela que pediu, poxa, seria legal. E aí a gente fez com o pastor Jonathan, e foi muito legal. Muitas pessoas gostaram daquela live, viu, Dani? Foi muito joia. É, Dani, como eu bom. sempre falo, aqui o canal é nosso, né? O microfone aí é seu, né? Se apresenta e a gente vai batendo aquele papo bem legal aqui, tá bom? Tá ok. Bom, primeiro queria agradecer o convite, né? Muitas coisas aqui para a gente falar, mas me apresentando, então, eu sou a Daniela Evangelista, sou aqui da Igreja Evangélica de Viliara, em Osasco, IEV. Para quem não conhece, Osasco, né, uma cidade da Grande São Paulo. Para quem já conhece, para os íntimos é Os, né? Então, estamos aí junto. E eu recebi o convite, né, para apoiar o Ministério da Escola Bíblica no finalzinho do ano passado. Então, aí a gente começou a pensar num planejamento, né, a mais longo prazo. E o nosso desafio, né, como igreja, a nossa escola bíblica, né, só para trazer um contexto, ela acontece aos domingos pela manhã, antes do culto da manhã. Então, a gente tem às 9 horas escola bíblica e depois às 10h30 o culto da manhã. Então, o pessoal geralmente fica na igreja até, um culto vai até 12h30, mais ou menos meio-dia e pouquinho. Então, nossa, né, o nosso mapeamento, né, o nosso desafio era trazer as pessoas para mais perto, né, para o ensino, mas mais ou menos de 20% dos nossos membros participavam da EBD, né? E aí a gente começou a pensar, né, lá no final do ano passado, preparando o planejamento para esse ano, poxa, a gente formas de alcançar essas pessoas, né? Aí no Lembrando que passado, isso é lá naquele tempo onde ninguém sabia o que, que a gente ia passar. 2019 estava tudo tranquilinho, né? Como vinha com 18, 17, ninguém estava esperando uma pandemia dessa, ninguém estava esperando nada disso, né? Então você tinha um desafio ali, né? Que eu acho muito legal você falar sobre com o que você trabalha, não na igreja, mas no seu mundo secular, né? Se é que a gente pode se separar, porque a gente é cristão nos dois mundos, né? Vamos pensar assim, né? Então,
explica só para o pessoal entender um pouco. No meu dia a dia, né, a minha carreira sempre, eu tive uma carreira internacional, trabalhando sempre com estratégia de negócios, apoiando empresas a fazerem contratações, negociações, né, de temas mais estratégicos e tudo. E ao longo desse tempo, né, o que Deus me permitiu, né? Então eu tinha há mais de 20 anos também envolvida com o Ministério do Ensino. Então, você vai desenvolvendo, né, algumas habilidades, né, e aí falar, né, negociar, ter ideias, né, implementar coisas, né. Então, assim, geralmente tem algumas pessoas na nossa equipe que tem as ideias, só que alguém tem que ir lá implementar. Então, tipo, essa pessoa mais de ação mesmo, Alguém tem que, ó, arregaçar nas mangas e vão trabalhar, gente. carregar o piano, É essas isso coisas, aí. motivar os outros, né? Trazer junto, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, acho que respirar fundo, né? Perceber, né, o momento das pessoas, o meu trabalho. Motivar, né? E motivar, né? Isso, tá sempre de olho nas pessoas, né? Porque no final, primeiro que tem, né? Quando a gente está num ambiente cristão, tem o pastoreio, né? Então, aquela coisa de, olha, olhei para você, vi que não tá legal, professor. Vem aqui, vamos orar junto, né? Pega na mão da pessoa. Às vezes, um abraço faz toda uma diferença, né? Então, a gente está indo A lá gente encontrar. que o diga agora, né? A Exato, né? Então, gente que o você diga faz assim, agora, gente. receba o meu abraço, receba. Mas, e aí, né, ao longo do tempo da minha carreira e tudo, a gente precisava treinar novas pessoas com algumas competências que a gente não encontra no mercado. E aí o pessoal fala assim, poxa, Dani, você fala bem, você entende bem as pessoas, de repente... Aí comecei a entrar nesse tema de desenvolver as pessoas, né? E no final, pensa há muito tempo atrás, né, nos anos 90, quando as empresas não tinham ainda a gestão de projetos, né? Ah, eu sou muito Então, eu novo, nem sei estava o numa que é da empresa, década de 90. só ouviu falar, viu nos livros da viu na faculdade. Estou É. falando de gestão de projeto. Naquela época, a minha empresa, a empresa que eu trabalhava, trouxe para o Brasil a metodologia, e aí eu comecei, falei com um pastor na época e falei, olha, isso funciona na prática. A gente não pode introduzir a metodologia de gestão de projeto para os nossos projetos dentro da igreja, e a gente começou a treinar as pessoas. Então, foi uma caminhada muito assim, as coisas que eu via no trabalho, né, independente de não ser uma área de ensino, né, o pessoal até falava, você trabalha com escola, com ensino? Eu falei, não, gente, é bem diferente, mas o que eu aprendia lá na administração, na liderança, eu trazia para a igreja e dava certo. E o que eu aprendia na igreja, né, das virtudes, dons que a gente precisa desenvolver, né, principalmente, né, em lidar com as pessoas, eu usava lá e sempre foi mais ou menos assim, caminhando dessa forma, né? Então, eu trabalho com gestão estratégica, né, apoiando aí as empresas nas contratações dos seus serviços, né? E aí isso tem um desafio também de não só influenciar as pessoas, né, mas é o que a gente fala da gestão da mudança. Teve um tema de uma das palestras que depois a gente... Deu uma travada aqui. Mas eu acho legal que ela vai voltar, gente. Pode ficar sossegado. O que eu acho legal é que isso vem bem a calhar, porque não caiu não, Dani. Pode ficar Não, sossegado. Só deu uma travada, estou escutando seu áudio aqui. tá Vem ok. muito a calhar com o que a gente vem falando, né? De capacitação. A editora sempre tem esse de tentar capacitar as pessoas, né? Ensinar as pessoas. E a gente sempre tem esse desafio de mostrar que quando a gente não é só se capacitar para o seu serviço de ganhar dinheiro, né? O seu serviço de trabalho. Não, para o Senhor a gente tem que fazer o melhor mesmo, né? E a gente tem que se capacitar. A gente tem que estar indo à frente e vendo, poxa, aonde que eu posso melhorar, né? Aonde que eu posso ser melhor, né? Tá me escutando ainda aí, Dani?
Acho que só travou aqui um pouco, mas a gente pode seguir, né? Aham. Então, esse é o meu trabalho, né, no dia a dia, e no final a gente acaba, né, utilizando até, fazendo, né, como você mesmo falou, é uma coisa integral, né? Então a gente junta tudo, né, e aí traz as ideias, pensa no desafio e discute com a equipe como a gente pode fazer melhor. E até pegando esse gancho que você comentou de se preparar, né? O congresso para a gente foi muito importante numa fase que a gente estava mesmo precisando se reinventar, né? Principalmente trazer a gente fala que é oxigenar, né? Trazer esse ar novo, né? Para a gente se inspirar também e não se deixar, não se conformar com a situação, né? Não se conformar com o momento que a gente está vivendo e não fazer nada. E se para o nosso trabalho a gente já se prepara, né? Quem dirá para o trabalho do Senhor, né? Como a gente vai ter uma boa atuação se a gente não correr atrás, né? Não se preparar mesmo. A gente tem que fazer sempre o melhor para Deus, né? Esse que é o. Exato. E a gente não faz as coisas, nada do que a gente faz só por fazer, né? A gente faz primeiro para o nosso Criador, né? O nosso Deus. A gente tem que fazer sempre pensando nisso, né? E se você está fazendo isso para Deus, né, o Todo-Poderoso, então não dá para fazer de qualquer jeito, né? Muito legal. Isso aí, e além disso, né, quando você tem a consciência, né, do seu chamado, você tem a certeza, né, que você acredita que é isso que você tem que fazer, então a gente sabe que vão surgir aí alguns desafios, né, no meio do caminho, mas a gente tem a nossa fé, a nossa confiança, né, que Deus, que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, né? E aquele que te deu esse desafio, ele não vai nunca, né, te deixa só, vai estar sempre ali do teu lado, te dando a direção, o caminho, preparando as pessoas para te apoiarem, né? Ou então até as pessoas para te darem aquele choque de realidade, né? Fazer aquela provocação sadia do tipo, e aí, é só isso, né? Que vem pela frente, tudo mais, para a gente sair da nossa zona de conforto e fazer sempre o melhor, né, para Deus. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser também a nossa motivação o tempo todo, né? Ô Dani, só Fazer, fazer fazer. uma pergunta para você aqui, que normalmente eu gosto de enfatizar aqui nas lives, né? Que todo mundo fala, poxa, mas eu não sou preparado, poxa, mas eu não sei, né? Quando chamaram você, né? Fala, poxa, Dani, você trabalha com isso, você é muito expert nesse assunto, né? Você vai ser muito joia para trabalhar com isso. Você se sentia capacitada para isso, não? Na verdade, eu fiquei pensando assim, eu falei assim, poxa, mas tem tantas outras pessoas melhores, né? É isso Assim, que eu queria, porque eu já não, conversei com a Dani antes e eu acho muito legal esse ponto. Porque a gente sempre pensa que fala assim, existem pessoas que possam fazer o que estão me propondo a fazer muito melhor, né? e eu até conversei com um dos pastores, né? O pastor que é o tutor da EBD, o pastor Ageu Silva, e eu tive uma conversa com ele, com a esposa dele, a irmã Leila. Eu falei assim, mas não que eu não acredite, mas assim, vocês acham mesmo que eu vou poder apoiar, que eu sou a melhor pessoa? Olha, tem aí algumas coisas, de repente tem alguém, né, mais capacitado que vai conseguir fazer melhor e tudo, né? E aí eles falaram, eu acho que a gente tem aqui um desafio, tal. Eu falei, olha, eu sou uma pessoa inconformada com as coisas, né? Então, não me conformo em não ter nenhuma mudança. Então, já estou vendo aqui esse desafio, né, que a gente tem de alcançar as pessoas que não estão participando da IBD. Então, algumas ideias, algumas sugestões. E aí, dentro desse planejamento, a gente pensou, poxa, por que a gente não começa, então, pensar em turmas alternativas, em outros dias, em outros horários, de forma online? E aí o pessoal discutindo falou assim, poxa, mas será que a gente vai ter aceitação? Será que a gente vai ter adesão? Uma das coisas que a gente preza, né, na escola bíblica é a interação das pessoas e tudo mais, e a gente começou a avaliar
possibilidades, formas de fazer, né? Aí fui conversar com o pessoal da mídia, a gente tinha um mini estúdio ali na igreja, que aí a gente poderia pensar em gravar, né? Fazer um rodízio entre salas, gravar uma aula por semana para disponibilizar. E aí fiquei pensando, falei, ó, é uma coisa que do tipo não é uma prioridade, né? Mas vamos fazer, vamos pensar, tá aqui no nosso planejamento, quem sabe lá para segundo semestre de 2020 a gente possa ter mais, tá num momento para fazer, né? A gente pensou em fazer uma pesquisa e, enfim, para ver a aceitação das pessoas, com horário e tudo mais. E o tempo passou e de repente já era março, né, de 2020. Vocês estão me ouvindo? Ok? Estamos ouvindo sim. O negócio tá Beleza. travado ainda aí, pensando aí, você tá parecendo correspondente. Sabe quando você fala, tô aqui na Lud, aqui falando, mas tá tudo certo, É isso estamos aí, escutando. ao vivo e a É cores. O isso importante aí, traz o é o áudio. seu. Para, É, desliga o Netflix lá que para ver se volta. então, e aí, né, quando a gente viu, já era março, a gente recebeu essa notícia, né? E, enfim, a gente, ninguém, né, sabia como ia ser a quarentena, quanto tempo ia durar, né? Se era mais que 40 dias, se era menos que 40 dias, e Não, aí no a igreja. máximo um mês, né? No É, máximo um mês, porque daí já estamos o aqui. prevendo, enfim, e aí passou a primeira semana, né? Todo mundo ali correndo, se organizando com a sua própria vida, né? E depois, já na segunda semana, eu falei assim, poxa, deixa eu me reunir com os professores, né? Ver como todo mundo tá, ver quem topa esse desafio, e aí a gente começou a pensar nas estratégias. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi o seguinte: olha, é um momento que a gente não sabe quanto vai durar, mas assim, que as pessoas precisam fortalecer a sua fé em Deus, né? Então, a EBD, nesse aspecto, né, de trazer esse ensino, né, assim como os cultos, trazendo a verdade, a palavra e tudo mais, também é um momento das pessoas se conectarem, né? Então a gente pensou em algumas formas. E aí a gente falou, olha, não vamos pelo caminho do simples, né? Não vamos complicar as coisas. A gente tinha algumas salas de adulto e a gente pensou, bom, vamos unificar, fazer uma sala só. Porque aí a nossa equipe de professores também se soma, a gente consegue se organizar. E aí que surgiu a proposta da gente unificar as salas e como já tinha uma das salas que estava trabalhando com a revista do Evangelho de João, a gente falou, poxa, é um tema interessante, eu tinha participado da aula, uma das aulas, não foi a panorâmica, né, aquela inicial, mas aí a gente falou, bom, legal, então corremos, compramos a revista para todos os professores, porque era só uma sala que estava usando, né? Então a gente comprou e começamos do zero. Então, no início de abril, a gente começou com a sala dos adultos. Então, como a gente tem essa característica da nossa igreja aqui na IEV, de ter bastante gente da terceira idade, a gente chama de colunas do templo, né? E então a gente falou, olha, para esse pessoal inicialmente, né, para esses irmãos, qual que foi a nossa proposta? A gente grava a aula e a gente posta no YouTube, lança, né, no horário da EBD. Então a gente está Certo. fazendo todo domingo às 9h30. Então, pessoal, e aí a gente tinha, né, as salas tinham contato dos alunos, a maioria com contato por WhatsApp, então a gente fez uma divulgação, né, e avisou, e aí foi o primeiro domingo lá, o lançamento, e a gente foi muito feliz com, com a Cleusa Fukumoto, que fez a aula inicial, né, do Dona Evangelho de Cleusa, João. que eu mostrei aqui na live, um abração aí para Dona Cleusa. Exato. E aí uma das coisas, né, a Cleusa já é uma professora gabaritada e muito experiente, ela e o seu esposo Nelson, e a Cleusa falou assim, Dani, quando a gente olha para a câmera e você não vê ninguém, né, fica aquela coisa. Eu falei, olha, Cleusa, quando eu penso, né, nisso, o que que eu faço, né? Eu olho para a câmera, mas eu vejo além da câmera, né? Eu vejo ali, eu sei que quando a gente dá aula
presencial, você tem aquele retorno das pessoas, né? Você tem Aquela... interação, né? Você manda uma Isso. pergunta, a pessoa responde, né? E você vê, né, pela fisionomia das pessoas, pela ação, né, se tá claro, se não tá, aquela Você cara faz de uma tipo. leitura, né? Na hora da E, pessoa. e a Cleusa falou assim: acho que essa é a maior dificuldade. Eu olho para a câmera e não vejo, né? Mas eu falei assim, Cleusa, quando a gente está preparando uma aula, só um exemplo, né? Quando a gente está preparando uma aula, você não está orando pelos seus alunos, né? Para Deus falar no coração deles, na necessidade, orando também pelas necessidades deles, da semana e tudo mais. Eu falei assim: esse momento para a gente é um momento único, porque a gente, além de orar assim, a gente tem que orar, Senhor, alcança aquelas pessoas que algum dia vão ver esse vídeo e fala aos corações dessas pessoas na necessidade, porque a palavra de Deus é assim, né? Ela é certeira, ela vai ali na necessidade da pessoa e ela tem a capacidade, né? A palavra de Deus tem essa capacidade de se renovar. Eu falei, então, quando eu olho para a câmera, mas eu vejo as pessoas e pessoas e pessoas que vão ser alcançadas. Então, eu procuro fazer essa abstração, então eu acho que aí fica melhor. Ela falou assim: acho que eu vou fazer esse exercício. Depois a gente até comentou, né? Então, assim, quem não está acostumado com gravar, com vídeo, esse foi o primeiro momento. E aí a gente teve essa estratégia, né? Esse é o princípio do tutorial, né? Quando você monta um tutorial na internet, você posta lá no YouTube e tal, muitas vezes você não sabe, né? Aquilo está sendo um tutorial para você, talvez ali, naquele momento, né? Mas quantas vezes na internet eu procurei algum tutorial de alguma coisa e eu falei, nossa, era exatamente isso que eu queria. E aí eu fui ver, nossa, quando o cara postou isso daqui? Nossa, foi lá em 2014, 2015, ou seja, tá me alcançando agora uma coisa que o cara fez lá em 2014 e é atual para mim, né? E a palavra, e aí sendo a palavra de Deus, muito mais, né? Se você faz os podcasts que o digam, né? Quantos podcasts a gente tem na internet, quantas videoaulas, né, nós temos na internet, e estão aí para abençoar quantas vidas, né? Às vezes a gente fica fechado dentro da nossa igreja, né, falando só para os nossos membros, e aí quando você coloca um culto ao vivo, né, e depois ele fica gravado, quanto isso não se dispersa, né? E aí a gente entra nas aulas lá do Harold Jr., né? Falando disso. Do exponencial, né? Então, assim, Isso. tudo o alcance muito maior, né? Então a gente teve essa estratégia para os adultos e para os adolescentes e para os jovens, a gente precisava ter uma dinâmica diferente, né? Até porque eles respondem diferente, precisa dessa interação. Eles são A gente rápidos. exato. Até a palestra também, que foi o workshop da professora que trouxe os temas dos adolescentes, né? Dos antenados, né? Deixa eu só avisar aqui, ó. Gente, então, no começo da live estava tudo funcionando, mas daí a gente chegou no meio, a câmera da Dani ali travou e não, a gente está escutando o áudio, a gente está tocando, tá bom? Mas estamos firme aí, estamos orando para o negócio voltar ainda. Pode falar, Dani, que estão perguntando aqui, olha, a da entrevistada tá girando aqui, tá meio embaçado e não aparece. Olha, tá meia tonta de tanto girar, mas tá conseguindo falar. Desculpa, gente, a piada. Então, aí a gente falou, bom, para os adolescentes eles precisam de uma dinâmica diferente, né? Então a gente se reuniu, né, virtualmente também com os professores e aí a gente definiu que as aulas seriam no domingo à tarde e a gente usar uma outra plataforma que permite essa interação. Então, a gente tem a aula, o professor dá a aula e depois a gente grava, né? E aí a gente posta na nossa playlist para quem quiser ver depois. Mas a interação, a dinâmica, para o pessoal não se sentir, como são mais adolescentes, jovens, não se sentir tão intimidado, aí a gente não grava as conversas, as interações. Então, a gente faz definiu, a gente percebeu que assim tem dado mais certo, né? Aí eles não ficam com medo do pai e da mãe, né? Depois dá uma olhada. Né?
Eu acho que tem uma característica hoje do adolescente, do jovem, né? Muito preocupado com a sua imagem e do tipo, e se eu falar alguma coisa, né? Aquilo vai ficar eternamente gravado numa mídia social e, tipo, não que vão usar isso contra você, mas do tipo, tem esse sentimento, né? Então, acho que a gente percebeu isso, né? E tem funcionado, então muitas pessoas acessam depois, às vezes tem pessoas que querem ver de novo também, né? E uma coisa que a gente percebeu que foi assim muito interessante também, juntando, né, na sala dos adultos, as pessoas que participavam das 3 salas, quando a gente fez a primeira transmissão, o número de pessoas que já assistiram à primeira aula foi tipo 5 vezes maior do que pessoas. A gente vê pelos conectados, né? Mas assim, muitas vezes uma pessoa que está conectada está com outra ali assistindo. Então, no geral, esse foi o feedback, né? O retorno que a gente recebeu. E fora isso, né, a gente praticamente está com 2 meses. Esse domingo vai ser a nossa aula número 10 dos adultos. E a gente já teve do primeiro vídeo mais de 300 e poucos acessos, né? Então, realmente essa questão do alcance, né, de poder levar o ensino, né, além das fronteiras, né, além da distância do dia, do horário, né, do tempo. Então, isso tem sido também para a gente um grande motivo de gratidão a Deus, né? Então, essa foi a nossa estratégia. Logo que a gente começou, né, a gente também começou a seguir as lives da editora, foram muito, muito ricas, né, para a gente. Não era todo mundo da nossa equipe que conseguia participar da live mesmo, mas depois ia para o YouTube e a gente divulgava. Legal, E um abração para todos aí. legal mesmo, aí que surgiu, né, essa sugestão, né, eu falei assim, poxa, gostaria tanto de conhecer a pessoa que escreveu, né, o autor da lição, qual que foi a motivação dele, o que direcionou e tudo mais, tantas outras questões, né, e aí abri a revista, vi ali quem tinha participado e tudo mais, eu falei assim, poxa, por que não? Se fosse num outro momento, talvez fosse mais complicado, mais difícil, mas agora a gente está tão distante, né? Mas com o E tão isolamento, mas perto, né? exato. Aí entrei em contato com a editora, fiz essa sugestão, né? E aí, depois de algumas semanas, recebi uma ligação falando: olha, a gente queria te dizer que essa semana vai acontecer a live. Eu falei, gente, que legal, que bênção, né? E aí, essa foi a primeira, uma surpresa boa, né? Dani, E isso é logo uma das coisas que a editora, ela sempre pensou, né, nesse lado de ajudar as igrejas, né? A gente sempre teve treinamentos, a gente sempre teve apoios, né? Até nas nossas revistas, normalmente a gente sempre disponibilizou PowerPoints para ajudar na parte da ministração das aulas. A gente sempre teve esse cuidado. Mas quando se fechou na pandemia, né? Fechou por causa do coronavírus. A gente viu, as igrejas fecharam também, né? E a gente viu que várias igrejas estavam, e agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente não faz, né? O que a gente pode fazer? Qual estratégia a gente pode adotar, né? E aí a editora falou assim, bom, vamos tentar ajudar essas igrejas, né? Ajudar os nossos irmãos como a gente pode. Foi aí que, se você procurar lá atrás, começou essas lives, né? Tudo isso exatamente nesse período, né? Para a gente poder estar mais perto dos nossos irmãos. Então a editora até colocou um slogan que nasceu, né? Quase que automaticamente, ainda mais perto de você, né? Que é esse pensar. Poxa, a gente tem que ajudar, a gente tem que falar para essas pessoas que elas são capazes. Olha, tá tudo fechado, mas vamos lá, né? A gente tem que pregar a palavra, a gente tem que continuar falando do evangelho, né? As pessoas começaram lá atrás falando de, nossa, vai acabar o mundo, vai isso. Um dia alguém vai acertar, como diz o meu pastor, um dia alguém vai acertar falando, olha, falei que ia acabar, lógico, um dia alguém vai acertar. Mas, então a gente sabe o final da história, né? Exato. A gente sabe o Cordeiro vence, então... Então a gente começou a pensar nisso. E aí, quando a gente
a gente tinha um sonho exatamente de fazer um grande congresso online, porque a gente já vem pensando nisso. A revista de Smart, né, que é de jovens nova, começa com já com esse pensamento de coisas pela internet, posts, coisas assim. A gente já estava tentando se antenar e produzir material para esse tipo de público e esse tipo de situação, caminhar por esse caminho, né, digital. Né? Mas quando Exato. fechou tudo, a gente falou, gente, vamos ter que trazer todos esses projetos e vamos colocar para funcionar. E aí a gente falou, vamos fazer o congresso? Mas, nossa, como que a gente vai fazer um congresso? E aí foi um aprendizado para a gente também. Eu vou mandar um abraço aqui para todos da editora Cristã Evangélica que pode estar me escutando, como a gente está falando, não só agora, mas depois, quando for lá para o YouTube, mandar um abraço para eles e falar, gente, vocês mandaram bem, foi muito joia, porque ficaram todo mundo no chat, ficou todo mundo lá. A gente fez, era um congresso onde tinha vídeos, era gravado, mas olha, pelos bastidores, estava todo mundo online lá, viu, gente? Se você escreveu, quem escreveu sabe. Escreveu, o pessoal já estava lá, pá, mandando, respondendo. Ah, eu tenho tal pergunta para o palestrante retornou, volta. A gente tinha um grupo de WhatsApp, que era o nosso QG, Dani. Ah, eu já estou contando os bastidores aqui. Não, perfeito. E esse Amando. QG era onde tinha todas as perguntas. Olha, eu tenho aqui do palestrante tal. E aí, como é que eu faço para responder isso? Olha, estão perguntando aquilo. E essa das palestras? Vamos ficar depois. Olha, a gente está vendo aí. Então, foi um aprendizado para todos. Porque foi um aprendizado para nós da editora Cristã Evangélica. Foi um aprendizado, tenho certeza, para você que foi o congressista. E eu tenho certeza que é uma motivação para você poder falar assim, poxa, eu tenho que fazer algo mais na minha igreja. Ou eu não posso perder o próximo, né? A gente avisou tanto, que aí depois, poxa, mas eu não fiquei sem. Falei assim, gente, quando abrir, vai, porque graças a Deus, Deus nos abençoa e tem várias pessoas que entram e depois você pode ficar sem, né? É mais ou menos a parábola lá, né? De carregar as velas das virgens lá. Uma hora fecha o noivo e já era, né? Acabou. Fica com seu óleo aí, fica nas redes sociais, né? Mas então, e aí, Dani, sobre o congresso, o que você achou? O que você tem para falar dele aí? Sem conhecer os bastidores que você comentou agora, né, do lado de cá, da experiência do congressista, né, primeiro que, assim, tem só a agradecer, né, aos idealizadores, os palestrantes, né, então acho que, assim, os temas, eles estavam distribuídos aí em vários dias e, assim, tão importantes, tão relevantes, né? Se conectando e se complementando entre si, né? Então, acho que isso foi uma característica que eu só posso ver como o próprio mover de Deus, né? Porque Deus que consegue fazer essas coisas perfeitas, né? De se conectar e tudo. O período, né? Embora uma aula gravada, o tempo não foi tão maçante, não foi tão cansativo, né? Disponibilizando ali, e de novo, né? A experiência de quem está como congressista assistindo, vendo ali, né? Os posts, as respostas, do tipo, você não se sente sozinho ali, abandonado. Você fala, poxa, tem essa interação. E aí você também interagindo com as pessoas que você não conhece, mas falando, poxa, eu não tô, realmente não estou sozinho. A necessidade só muda o endereço, o CEP, a localidade da igreja. Mas E é assim, muito legal como a gente se identifica pelo Espírito Santo, né? A gente fala, poxa, é tão legal falar com essa pessoa. Poxa, eu não conhecia a Dani antes da pandemia, né? A gente só se fala por telefone, né? E agora, acho que é a primeira vez que a gente faz vídeo. E assim mesmo fico rodando aí que travou. Você tá travada aí, né? Ó. Tá tudo bem, me deixou sozinho aqui. Beleza, tranquilo. Então, que coisa, né? Mas enfim, a gente tem tem que Esses lidar com essas coisas percalços. que acontece, né? Faz parte, né? Tanto que uma coisa que foi interessante, teve uma das aulas que a gente estava online com os adolescentes e os jovens, e meio que deu uma travada, o professor teve que sair e voltar, acho que foi na primeira ou na segunda aula,
E eu já estava pensando, falei assim, poxa, a gente tem que ter um backup, né? Aí eu propus para o grupo e falei, olha, vamos programar as aulas, sempre tem o professor principal e vai ter o professor de reserva, né? Que aí vocês estudam juntos, deparam, e aí se acontecer alguma coisa da internet cair naquele momento da pessoa, para não perder ali, aí o outro assume, né? Então a gente até fez essa dobradinha, né? Já como uma forma de não deixar, né, a coisa cair aí, se perder, enfim, né? E a gente tem Não, esse... isso é muito legal. Eu tenho que mandar um abraço aqui pro, pro pessoal da minha igreja que entrou aqui. Mandar um abraço aí, Luciano, Egliane, né? O Edgar e a Sara, porque eles são os filhos do pastor, né? O pastor tem a Igliane e o Edgar, e eles são casados, claro, né? E aí se tornou tudo filho, né? O pastor Evaldo vai admitir aqui. E é muito legal porque é gravado o culto, e aí na hora eles postam. Mas eu já sei pelos bastidores que assim, eles colocam para, olha, o Luciano e a Igliane vão pôr para funcionar lá e vão colocar para rodar. Porém, se cair a internet deles, né? Alguém for fazer alguma coisa, cair, acabou a luz, alguma coisa, não pode parar o culto. Então, o que que eles têm? O mesmo vídeo eles têm em backup na casa do Edgar e da Sara, né? Em outro bairro, Tá. então, deu algum problema, eles vão pôr no ar. Então, é isso que Olha, você falou. Poxa, gente, muito legal. Porque é pro Senhor, né? A gente não pode, não vai ter porque, não deu certo, cortaram a luz aqui, parou. Não, gente, né? Se a gente tem que fazer é, pro Senhor, a gente tem que pensar em todos os detalhes. E a gente eu louvo a Deus tá no pelo auge. cuidado que eles têm com isso aí. Quem é do bosque dos eucaliptos lá, se não sabia, agora ficou sabendo, tá bom? Então, acho que é isso mesmo. A gente tem que ter o plano A, o plano B, né? Ter esse jogo de cintura para conseguir se adaptar, e a gente não pode perder o nosso objetivo final em mente, né? Então, qual que é o grande objetivo de uma escola bíblica, né? Não é levar um ensino, né? Então, é ultrapassar essas barreiras, né? Esses percalços que acontecem e garantir, né? Que o propósito vai ser atingido. Porque a nossa missão como professor, como líder, é fazer aquilo que a gente já sabe que tem que fazer. Orar, se preparar, buscar Deus, entregar a mensagem, levar o ensino e saber que Deus, né, a gente vai levar a semente e Deus vai dar o crescimento, vai trabalhar no coração das pessoas. Então, eu sei que a gente tem que ter essa visão, e a gente não pode, né, deixar de acreditar e deixar, né, e não fazer porque está sendo difícil, está sendo complicado, né? A gente costuma até brincar que, olha, se fosse fácil, né, qualquer um fazia, a gente não precisava estar aqui, né? Mas que bom que a gente está aqui, está aprendendo junto, está fazendo junto, né? Se desafiando junto. E às vezes surge uma ideia dessa própria dificuldade, né? Então, se a gente muitas vezes não passa por isso, a gente não ia descobrir, talvez não fosse usar de todos os meios para que o evangelho fosse pregado e alcançasse pessoas através de todas as mídias, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente não pode deixar de ver, né? Como um dos grandes resultados que Deus tem feito, né? Amém. Vi aqui o post de Regina, né? Que Deus uniu todos os assuntos. Então, Uhum. assim, né? Não sabendo dos bastidores, mas para congressista, né? Do outro lado, fala assim: poxa, como um negócio do primeiro dia se conecta com o segundo, que vem com o terceiro, que vai, que volta e que produz, né? No congressista essa coisa de eu posso mais, né? Eles estão fazendo, a gente pode fazer também. Uma coisa que a gente tem percebido aqui na IEV é que pessoas que antes, né, usavam tão pouco o celular o celular era não, mas agora estão tendo essa oportunidade de se conectar, né, através de tantas ferramentas, né, de orar junto, de participar da aula, de participar de uma live. A gente teve uma experiência recente, há algumas semanas. O pastor o pastor Clóvis faz a live de oração todos os dias de segunda a sexta às 15 horas. E aí teve uma irmã
que ficou mais de 90 anos, que ficou insistindo para a filha dela, olha, eu não tenho perfil no Instagram, eu preciso de um perfil. Cria um perfil, coloca a minha foto no perfil. Agora eu preciso saber, me treina, preciso saber como usar. E aí ficou lá uns 3 dias nisso, e aí até que ela conseguiu conectar e falou, pastor, eu consegui, estou aqui. Ele falou assim, poxa, minha irmã, então você não quer fazer uma live comigo, né? E tal. Então a gente falou assim, poxa, se as pessoas estão se dedicando, né? Fazendo parte, como corpo, né? A gente tem um slogan na igreja que é IEV de mãos dadas, né? Então agora a gente está assim, as mãos não estão dadas, mas os corações estão unidos, né? Então a gente Sim. vendo as pessoas se importando, investindo tempo, né, em fazer parte. Então eu acho que isso também, até eu conversando com um dos nossos professores, ele falou assim, poxa, Dani, a gente está distante, mas como isso nos uniu, né? Os desafios, todas essas coisas que a gente tem vivido agora, isso acabou nos unindo, né? E esse foi um dos desafios, e depois a gente recebe a notícia do Congresso. E aí, quando vocês postaram, né? Foi bem no mês, né, de maio, que a gente completa aqui 48 anos. Aí eu dividi com a liderança, com os professores e tudo, e falei, gente, olha que coisa mais fantástica, né? E aí eu pensei, falei assim, poxa, já imaginou se toda a igreja fizesse isso, como que não ia ser fantástico, né? O conhecimento de Deus, né? Tudo isso sendo derramado na vida das pessoas. Aí eu conversei com o pastor, né? Ele falou assim, olha, vamos divulgar então e tudo mais. Aí eu já tinha feito a minha inscrição, aí passou uma semana, a gente se reuniu para planejar lá a divulgação e tudo mais. O que acontece? Esgotado. Aí eu falei, meu Deus do céu, como assim Gente, a gente esgotado? teve Aí mais de 4.000 pessoas na primeira semana. Mais de 4.000. Então, claro, não então você chegou a 4.500, mas beirando aí, né? E na segunda semana a gente teve umas 2.000 pessoas, né? Então foi muito jóia a adesão. A gente ficou muito feliz com isso mesmo. E você vê, né, que isso também traz alguns insights, né? Traz alguns alertas, né? Você fala, poxa, isso é uma resposta de oração. Quantas pessoas, né, distribuídas aí pelo Brasil, né, pensando, né, poxa, como que eu faço, né? Como que eu, por onde eu começo, né? E aí ali palestras, né, motivadoras, inspiradoras, desafiadoras, né? Algumas ali como passo a passo, olha, você faz desse jeito, você traz assim, ou então trazendo ideias. Eu mesma assisti uma palestra que era de 30 minutos, eu demorei 1 hora para assistir, porque eu ia parando, anotava, falava, poxa, a gente já fez isso, então agora eu tenho que fazer esse segmento, tenho que... Foi Aí muito saiu legal, eu lá... recebi um vídeo no WhatsApp de uma pessoa que ela escreveu, ela estava com um caderno e ela estava falando assim, gente, olha aqui, ó, eu já anotei, ó, teve essa folha dessa palestra, ó, agora essa daqui teve essa e essa. Ela tinha um caderno com anotações, sabe? É muito jóia isso, muito legal, porque o pessoal foi e anotou, ou seja, ó, tô tomando nota aqui, vou fazer, né? Dani, a gente tem mais uns 10 minutinhos para a gente encerrar. Ok. Eu só quero motivar as pessoas que estão aqui, porque a nossa ideia é sempre mostrar, né, esse papo aqui. A Dani, a gente conversou há um tempo atrás, foi exatamente porque ela começou a assistir as lives, depois ela falou do João, né? E a gente criou até uma amizade, né? A gente descobriu que a gente é irmão, né? Vamos pensar assim, né? Porque a gente tem vários irmãos aí que a gente nem conhece, só conhece quando a gente conversa, né? A gente vai conhecer no céu. Mas eu quero falar para você aí, vamos usar a mesma palavra, meu irmão, que todos nós temos alguma coisa para falar. A gente tem dons, né? A gente tem talentos. E não pega o seu talento, meu irmão, e enterra falando para Deus, falando assim, eu sei que o senhor pode ser bravo, depois eu vou usar ele errado, e aí o senhor vai ficar bravo. Então eu prefiro, olha, ele está intacto, eu nem usei, ó, nem tirei do plástico. Não faça isso, gente. Não faça isso, porque você está sendo mal, está sendo negligente, certo? Então use isso. A gente sempre fala, mas eu não sei fazer. Procura alguém que vai te ensinar,
Começa de baixo, vai aprendendo, vai pegando habilidade e vai aprendendo e subindo. Certo? É isso mesmo. E assim, né? A gente até, quem já tem uma vivência na igreja, sempre ouve aquelas coisas, né? Fala assim, Senhor, eis-me aqui, né? Envia o meu irmão, né? Eis-me Isso. aqui, envia o meu irmão, né? E muitas, assim, gente, até comentando um pouco antes, né, com o Maurício, a gente não tem, quem está aqui do outro lado, né? Não tem ideia de quantas pessoas estão envolvidas por trás de uma publicação, de um post, de um vídeo, né? Então, existe uma retaguarda e, assim, os dons, eles são multiformes para a glória de Deus, né? Então, tem gente que tem o dom de estar ali na linha de frente, né? Mas sem quem esteja nos bastidores também não acontece, né? É um corpo, é uma equipe, é um time. Então, assim, pode ter certeza que vai ter espaço para todos, né? Só ore de forma correta, né? Eis-me aqui, conte comigo, envia-me a mim, né? Não passar, né? Não. E eu até brinco, né? Eu falo, ó, gente, não perca essa oportunidade. É uma oportunidade de ouro que você tem de fazer algo por alguém, né? Então, tem gente, cada um com o seu dom, né? Então, assim, já caminhando aqui para as palavras finais, É eu queria. aquela historinha que a gente escuta, eu escuto desde quando eu era pequeno, né? Fala assim, pegaram lá o varredor lá, né? Que faz a limpeza lá na NASA e falou assim, meu amigo, o que você está fazendo aí com esse esfregão no chão? Eu falei assim, estou ajudando o homem a ir para a Lua, né? Ou seja, tudo coopera. Se você sabe fazer café na sua igreja, se você trabalha na cantina da igreja, se você dá aula, né? Ou se você fica na porta lá da igreja falando bom dia, boa noite, tudo jóia, né? Que saudade de fazer isso, né? Mas a gente vai chegar lá, calma aí, né? Então, seja dinâmico, use os seus dons. Ah, eu sei fazer, trabalhar com PowerPoint. Vai produzir PowerPoint, vai ter muito professor que vai querer usar isso, né? Ah, eu sei mexer no projetor. Vai mexer no projetor, então, né? Eu Use acho o que a que gente você só não sabe para a honra e glória de Deus. a gente só não pode se conformar, né? E falar assim, não, eu não tenho nada para fazer, né? Não, tem. É só procurar, né? E outra, se às vezes você não sabe por onde começar, comece com Deus mesmo. Ora a Deus, fala, Deus queria tanto fazer alguma coisa. Tô vendo que a Cleusa entrou É, aqui. eu vi aí, Deus dona queria Cleusa. tanto fazer alguma coisa e não sei o que fazer. Ore a Deus e Deus vai te mandar. De repente, Deus vai te apresentar o Maurício, vai te apresentar a Dani, que vem com umas ideias aí meio estranhas, mas receba, é assim que Deus faz as coisas, né? Vai nos conectando com o corpo, né? E o que eu queria falar aqui como palavras finais é isso: acredite no seu chamado, né? Persevere, não desista. Vai ter desafio, mas se não tiver o desafio, como você vai ver o milagre acontecer? Como você vai ver a glória de Deus, né? E essas coisas também acontecem até para fortalecer a nossa fé e falar assim: olha, não é que foi mesmo, não é que deu, a gente estava assim, tão sem saber, e no final foi uma bênção. E aí, quando você começa a ouvir os testemunhos, né, você fala: meu Deus, né? E se eu não tivesse feito nada, né? Se eu tivesse Pois ficado lá é. na minha zona de conforto, né? O que seria, né? Deus, ele nos dá essa oportunidade, né? E a gente não deve abraçar isso, não deve desistir, né? Ou pensar em não fazer. Eu sei que muitas vezes as pessoas podem ter, né, falar, e aí, essa insegurança e tudo, mas assim, ora a Deus que Deus vai preparar alguém para te ajudar nisso, né? A gente é um corpo, a gente está junto. Então, dizer, né, isso, que a gente não está sozinho. O pastor Ageu, que é o tutor aqui da EBD na IEV, ele sempre fala, olha, nós fazemos parte da maior escola do mundo. E é isso mesmo. Então, se a gente faz parte da maior escola do mundo, não deixe isso passar, né? E tem um versículo de Daniel 12:3 que eu amo muito, né? E na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Então, Amém. uma palavra de mais de 2000 anos atrás, né, que é tão atual para os nossos dias, né? Então, que a gente coloque o nosso coração, né, em aprender com o Senhor, né, em poder ensinar. E ao mesmo tempo você pode pensar, alguém pode falar, poxa, mas você está ensinando? Na verdade, a gente está mais aprendendo que ensinando, né?
é uma coisa que só Deus mesmo faz, né? Que você talvez está lá, e quando você está estudando, está se preparando, Deus está falando ao seu coração, está ministrando para você, também está te ensinando. Então, eu acho que a gente não pode perder de vista essa nossa missão, o nosso propósito, né? E todos precisam ter isso muito claro, como o Maurício comentou aqui, né, da pessoa da limpeza da NASA. Não, estou ajudando o homem para a Lua. Então, independente do local que você está, da posição que você está, onde você está, qual que o que você está fazendo, né? Que você possa dizer com alegria, ó, estou ajudando a levar alguém para o céu, né? Estou evangelizando. Mas Amém. ele fala assim, mas você está evangelizando como, né? Ah, eu estou fazendo um café aqui, mas você está evangelizando? Porque se você tiver esse propósito no seu coração, Deus vai transformar isso e vai acrescentar isso para você, né? Que isso vai fazer parte de uma jornada que está levando alguém para o céu, né? Está Amém. levando a salvação de Jesus para alguém, né? Acho que é isso que a gente não deve perder, né? Perder de vista. Dani, Perder de... muito obrigado, muito joia. Mais da metade da live você ficou aqui como correspondente, né? Mas tudo bem, eu fiquei aqui vendo você se virando É aqui. porque eu tô nós, né? Mas olha, foi muito joia, né? E eu agradeço aí a todos que ficaram mesmo com esse defeito aqui, né? Esse problema aqui técnico, mas foi muito joia escutar essas palavras e fica como encorajamento mesmo para você, né? Poxa, continua, faça, acredite, né? Ore primeiro. Deus, o que o Senhor quer que eu faça, né? Ele vai falar. Com certeza. Vai falar o seu coração, vai falar pela sua esposa, vai falar pelo seu filho, vai falar por alguém. E você vai ter certeza que você vai estar fazendo a vontade de Deus. Amém? Dani, Amém. obrigado. Muito Eu que joia. agradeço. Deus abençoe. Quem sabe, né? A gente não sabe como vai ser, mas quem sabe a gente consiga aí se encontrar em algum congresso, presencial ou online, né? Quem sabe num próximo congresso a A gente gente sempre consiga fazia conectar todas as pessoas, né? a gente sempre Os fazia lá, vídeos. quando eu colocava os posts, eu colocava assim, nos vemos online, né? Porque é a única coisa que sobra até agora. Mas a gente vai se ver ainda, ao vivo e a cores, quem sabe em algum congresso. Joia, Deus Dani, abençoe. obrigado. É isso. Boa Gente, noite. amanhã nós temos mais uma live. Vejo vocês aqui. Amanhã é Dia dos Namorados e eu vou estar aqui trabalhando com vocês. Joia? Deus abençoe.